Ah, meu bem, que bom que você chegou. Vem, senta aqui pertinho de mim. Tá com pressa? Não, né? Então fica mais um pouquinho comigo. Essa velha de 82 anos tem tanta coisa guardada aqui dentro. Um monte de história pra contar. Às vezes dói lembrar, viu? Mas eu preciso botar pra fora. Que alívio ter você aqui pra me escutar. Foram anos que me fizeram ser quem eu sou hoje. Me quebraram e me fizeram ficar de pé de novo. Teve dias escuros, noites que não acabavam mais. Sabe, antes de começar, queria te pedir um favor do fundo do coração. Se inscreve aí no canal, viu? Essa velhinha aqui fica tão feliz quando vê que tem gente querendo ouvir suas histórias. É como se cada inscrição fosse um abraço, me dando força para continuar contando o que vivi. Na minha época, ninguém dava ouvidos às mulheres como eu. Então, cada pessoa que me escuta hoje é uma bênção. Eu nasci em 1942, numa fazenda no interior de Goiás. Era um lugar bonito, viu? Terra vermelha, céu azul sem fim, o cheiro do mato depois da chuva. Mas também era um lugar cheio de regras rígidas e tradições que sufocavam a gente. Meu pai, seu Joaquim, era um homem simples, trabalhador, mas preso nas ideias antigas. Já a minha mãe, Dona Maria, coitada, mulher boa, que me amava muito, mas não tinha voz pra nada. Nossa vida era simples. A gente tinha uma casinha modesta, mas limpa e arrumada. Meu pai trabalhava duro na roça. Plantava um pouco de tudo. Milho, feijão, mandioca. Minha mãe cuidava dos bichos, das galinhas, e fazia queijo para vender na feira da cidade. E eu era uma menina sonhadora. Gostava de ficar embaixo das mangueiras imaginando como seria minha vida quando crescesse. Sempre fui uma menina bonita, sabe? Não é orgulho não, é que todo mundo falava. Tinha os cabelos pretos, compridos até a cintura, olhos grandes e escuros. Minha mãe dizia que eu parecia uma boneca de porcelana, de pele clarinha que ficava vermelha quando o sol batia. Quando fiz 15 anos começou o meu tormento. O coronel Antônio, o homem mais rico e poderoso da região, ficou viúvo. Ele já tinha passado dos 40 anos, era dono de quase metade das terras da região. Um homem alto, forte, de bigode grosso e olhar severo. Todo mundo tinha medo dele. Até os homens mais valentes baixavam a cabeça quando ele passava. Um dia ele apareceu lá em casa montado naquele cavalo preto imenso. Eu estava no quintal estendendo roupa quando vi ele chegando e conversando com meu pai. Senti um aperto no coração, um pressentimento ruim. Corri para dentro de casa e fiquei espiando pela fresta da janela. Os dois conversaram por um tempão, beberam cachaça e deram risada. Quando o coronel foi embora, meu pai entrou em casa com uma cara diferente. Parecia outro homem. Roseli, ele disse, você vai casar com o coronel Antônio. Já está tudo acertado. Meu mundo desabou. Eu só tinha 15 anos, era praticamente uma criança. E o coronel era um homem velho, com fama de bruto e autoritário. Como eu poderia casar com ele? Mas pai, eu não quero. Nem conheço direito esse homem. Foi tudo o que consegui dizer antes de começar a chorar. Minha mãe, que estava quietinha no canto da cozinha, veio me abraçar. Mas meu pai já tinha decidido. Não tem quero, nem não quero. Tá decidido. E pronto. O coronel vai tirar a gente dessa vida de penúria. É uma oportunidade que não vou desperdiçar. Naquele tempo, meu bem, filha mulher não tinha escolha. Era obediência e ponto final. Meu pai tinha dívidas com o coronel e viu na minha mão um jeito de ficar livre delas. E também, ter uma filha casada com o homem mais importante da região era motivo de orgulho. Minha mãe tentou me consolar. Filha, às vezes a vida da gente não sai como a gente quer. Mas você vai ter uma casa boa. Nunca vai passar necessidade. Quem sabe com o tempo você não aprende a gostar dele? Como aprender a gostar de um homem que me dava medo só de olhar? Passei as noites chorando escondido até o dia do casamento. Sabe, meu bem, essa história que tô contando pra você mexe muito comigo até hoje. Se você quiser continuar ouvindo, podia se inscrever no canal pra não perder o resto. Tem muita coisa ainda por vir. E a vida dá cada volta que você nem imagina. Mas só se quiser mesmo. É que às vezes a gente precisa compartilhar nossas dores
para não ficar carregando sozinha, entende? O casamento foi na igrejinha da cidade. Eu parecia mais uma condenada indo pro cadafalso que uma noiva. Meu vestido branco, que minha mãe e as vizinhas ajudaram a costurar, parecia pesar toneladas. Quando entrei na igreja de braço dado com meu pai, vi o coronel Antônio lá na frente, todo imponente no seu terno escuro. Meu coração batia tão forte que achei que ia desmaiar. O padre falou sobre obediência e respeito. Até que a morte os separe, soou como uma sentença. Quando tudo acabou, eu já não era mais a Roseli, a menina sonhadora da fazendinha. Era a senhora do coronel Antônio, dona da maior fazenda da região, mas sem liberdade nenhuma. A festa foi na fazenda do coronel, um lugar imenso com uma casa grande de 2 andares, jardim na frente, varanda ao redor, um monte de empregados. Para uma menina simples como eu, aquilo parecia outro mundo. As pessoas me olhavam com inveja, achando que eu tinha dado sorte. Mal sabiam elas. Na primeira noite, ai meu Deus, nem gosto de lembrar. O coronel era bruto, não tinha paciência nem delicadeza. Fechei os olhos e rezei para aquilo acabar logo. Chorei baixinho a noite toda, com saudade da minha casinha, da minha mãe, da minha vida simples que tinha ficado para trás. Os primeiros dias foram os piores. Eu não sabia como me comportar naquela casa grande, com tantos empregados. O coronel quase não falava comigo, só dava ordens. Faça isso, faça aquilo, arrume-se melhor, aprenda a se comportar como uma senhora. Eu me sentia como um bichinho numa gaiola dourada. As empregadas me olhavam com curiosidade. Uma delas, Zulmira, que já trabalhava há anos na casa, foi a única que se aproximou de mim com bondade. Não fique triste, menina, ela me disse um dia quando me encontrou chorando no quarto. Com o tempo, a gente aprende a viver com o que a vida nos deu. O coronel passava o dia fora, cuidando dos negócios, voltava tarde, quase sempre de mau humor. Eu tinha que estar sempre pronta para servi-lo, mesmo que fosse meia-noite. Se a comida não estivesse do jeito que ele gostava, se eu falasse alguma coisa que ele não aprovasse, o castigo vinha na forma de gritos ou até mesmo um tapa. Aprendi a me fazer pequena, invisível, para sofrer menos. Mas por dentro, eu ainda era aquela menina sonhadora. Quando estava sozinha, olhava pela janela o céu azul de Goiás e imaginava como seria ter uma vida diferente. O dia que mudou tudo foi quando descobri que estava esperando um filho. Tinha acabado de completar 16 anos. Fiquei com medo, mas também senti uma pontinha de alegria pela primeira vez desde que me casei. Um bebê. Alguém que seria só meu. Alguém para amar e cuidar. O coronel ficou todo orgulhoso quando soube. Queria um menino, claro. Homem sempre quer filho homem para seguir os passos dele, né? Durante a gravidez, ele até me tratou um pouco melhor. Não gritava tanto, às vezes até trazia presentes da cidade. Meu primeiro filho nasceu numa madrugada quente de maio. Era um menino, como o coronel queria. Coloquei o nome de João, como meu avô. O coronel deu uma festa para todo mundo da região, distribuiu cachaça, matou boi para comemorar. Estava orgulhoso demais por ter um filho homem para herdar as terras e o nome. Mas com o João nos meus braços, algo começou a mudar dentro de mim. Olhando aquele rostinho pequeno, jurei que ia fazer de tudo para que meu filho crescesse num ambiente melhor, que não seria submisso como eu tinha sido obrigada a ser. Foi aí que comecei a mudar. Por dentro, bem devagarinho, comecei a prestar mais atenção em como o coronel Antônio lidava com os negócios, como administrava a fazenda. No começo era só curiosidade, depois virou necessidade de entender aquele mundo que agora também era meu. Um dia, quando João tinha uns 6 meses, o coronel adoeceu com uma febre forte. Ficou de cama, delirando. O médico só viria no dia seguinte. Tive que tomar decisões sobre a fazenda, falar com o capataz sobre uma venda de gado que não podia esperar. E sabe o que descobri? Que eu era capaz, que tinha uma força dentro de mim que nem sabia que existia. Os empregados me obedeceram, o negócio deu certo. E quando o coronel se recuperou e soube o que tinha acontecido, ele me olhou diferente pela primeira vez. Não pensei que você fosse tão esperta, mulher, ele disse. Não era bem um elogio,
mas foi a primeira vez que ele reconheceu algo em mim, além da minha juventude e aparência. Foi um pequeno começo, uma sementinha de mudança que, com o tempo, ia crescer mais do que eu podia imaginar. Naquela noite, olhando meu filhinho dormindo no berço, prometi a ele e a mim mesma: vou ser forte, vou aprender tudo o que puder, e um dia vou ter o respeito que mereço. Mal sabia eu que a vida ainda tinha muitas provações pela frente, e que aquela menina medrosa de 15 anos ia se transformar numa mulher de coragem para enfrentar o que estava por vir. Olha só, você voltou mesmo para ouvir mais. Fico feliz de ter alguém para escutar essa velha. Onde é que eu parei mesmo? Ah, sim, meu João tinha acabado de nascer, e eu comecei a sentir uma forcinha crescendo dentro de mim. Depois que o Coronel Antônio viu que eu consegui resolver aquele negócio do gado quando ele estava doente, alguma coisa mudou. Não foi da água pro vinho. Entende? Homem daquele tempo não mudava assim tão fácil. Mas ele começou a me olhar de um jeito diferente, como quem diz: essa aí não é só uma menina bonita. Os anos foram passando e nossa família foi crescendo. Depois do João, veio a Maria, uma menininha linda com os olhos do meu pai. O coronel não ficou tão animado quanto com o nascimento do menino, mas não demonstrou desagrado. 2 anos depois, nasceu o Pedro, mais um menino. E aí sim o coronel fez festa grande de novo. Com 3 filhos pequenos, a vida era uma correria. Mas em vez de ficar só dentro de casa, cuidando das crianças, eu comecei a me interessar mais pelos negócios da fazenda. Quando o coronel não estava, eu conversava com os empregados, aprendia sobre plantação, sobre o gado, sobre como vender e comprar. Zulmira, aquela empregada que tinha sido boa comigo desde o início, me dizia: Dona Roseli, a senhora tem cabeça boa para os negócios, melhor que muito homem por aí. Eu guardava essas palavras como um tesouro. Era bom saber que alguém achava que eu era capaz de mais do que apenas ser mãe e esposa obediente. Um dia, o coronel precisou viajar para a capital para resolver uns problemas com o banco. Ia ficar fora por quase 2 semanas. Antes de ir, me chamou e disse: Olha, mulher, você vai ter que tomar conta das coisas por aqui. Tem uma entrega de café que precisa ser feita na semana que vem e o pagamento do pessoal também. O capataz vai te ajudar. Não era um pedido, era uma ordem, mas meu coração bateu mais forte. Era a primeira vez que ele confiava em mim para algo tão importante. Quando ele saiu, respirei fundo e pensei: é agora que vou mostrar do que sou capaz. Naquelas 2 semanas trabalhei duro, acordava cedinho, cuidava das crianças, conversava com o capataz sobre o trabalho do dia, checava as plantações, supervisionava a entrega do café e ainda fazia as contas para pagar os trabalhadores. Uma noite já tarde, estava na sala grande da fazenda, sentada na escrivaninha do coronel, coisa que nunca tinha feito antes, fazendo as contas do pagamento. Os números não batiam. Refiz 1, 2, 3 vezes e sempre dava diferente. Foi então que percebi. O capataz estava desviando o dinheiro. Fiquei com medo. O que eu devia fazer? Se confrontasse o homem, ele podia ficar bravo, até me fazer mal. Se não fizesse nada, o coronel ia descobrir quando voltasse e ia sobrar para mim. Passei a noite em claro pensando. De manhã chamei o capataz na sala e coloquei os livros de conta na mesa. Seu Jerônimo! Falei tentando não deixar a voz tremer. Essas contas aqui não estão batendo. Tá faltando dinheiro. O senhor sabe explicar? Ele ficou vermelho, depois branco, depois vermelho de novo. Começou a gaguejar, dizendo que devia ser engano meu, que mulher não entendia de número. Engano não é, falei, mostrando as contas todas anotadinhas no papel. E se o coronel voltar e descobrir que o senhor tá desviando dinheiro, sabe o que vai acontecer, né? O homem quase caiu de joelhos, implorando para eu não contar. Disse que tinha uma filha doente que precisava de remédio caro. Senti pena, mas também sabia que não podia deixar passar. Vou te dar uma chance, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Devolve o dinheiro e a gente esquece. Mas se acontecer de novo, não tem segunda chance. Aquele dia foi um marco para mim. Percebi que podia ser firme. Podia tomar decisões difíceis. Não era mais só a menina assustada que tinha sido forçada a casar.
Quando o coronel Antônio voltou e viu que tudo estava em ordem, os negócios andando bem, o pagamento feito certo, ele ficou surpreso. Não disse nada, claro. Homem daquele tipo não elogiava a mulher. Mas naquela noite, na hora do jantar, pediu minha opinião sobre os preços do café, coisa que nunca tinha feito antes. Foi aí que comecei a ganhar mais espaço. Não de uma vez, mas aos pouquinhos. O coronel passou a me consultar sobre algumas decisões, principalmente quando se tratava de negócios menores. Eu aproveitava cada oportunidade para mostrar que tinha cabeça boa, que podia ser útil em mais do que apenas cuidar da casa e dos filhos. As crianças iam crescendo. João já estava com 7 anos. Era um menino esperto, parecido com o pai na aparência, mas com um jeito mais doce, graças a Deus. Maria, com 5, era minha companheirinha para tudo. E Pedro, com 3, era um furacãozinho que não parava quieto. O coronel queria mandar João estudar na capital quando completasse 10 anos. Menino tem que ter estudo bom, ele dizia. Eu concordava, mas então perguntei. E a Maria? Ela também não merece estudar? Foi a primeira vez que enfrentei o coronel diretamente. Ele me olhou surpreso, depois zangado. Mulher não precisa de tanto estudo, respondeu com aquela voz que não admitia discussão. Aprende o básico aqui mesmo e depois arranja um bom marido. Aquilo me doeu fundo. Não queria que minha filha passasse pelo mesmo que eu, mas guardei minha dor e minha raiva. Ainda não era hora de brigar abertamente. Precisava ser mais esperta. Comecei então a ensinar Maria em casa, nas horas vagas. Lia para ela, ensinava números, letras, histórias. A menina era inteligente demais. Aprendia tudo num instante. O coronel nem percebia o que eu estava fazendo. Achava que era só brincadeira de mãe e filha. Foi nessa época que aconteceu algo que mudou tudo. O coronel tinha um irmão, Sebastião, que morava em São Paulo. Ele veio nos visitar, trazendo a esposa, Teresa, uma mulher educada, de cidade grande, que tinha até frequentado a universidade. Imagine só, naquela época, uma mulher com estudo superior. Teresa foi como uma luz na minha vida. Enquanto os homens conversavam sobre política e negócios, nós duas passávamos horas falando sobre livros, sobre o mundo lá fora, sobre como as coisas estavam mudando para as mulheres nas cidades grandes. Roseli, ela me disse um dia quando estávamos sozinhas no jardim. Você é uma mulher inteligente demais para ficar só à sombra do seu marido. Por que não estuda também? Quase ri da ideia. Como eu, uma mulher casada, com 3 filhos, poderia estudar. Mas a semente foi plantada. Depois que Teresa e Sebastião foram embora, comecei a pedir livros emprestados do padre da cidade. Lia escondido quando as crianças dormiam e o coronel não estava. Li sobre história, geografia, matemática. Teresa me mandava cartas com novidades de São Paulo, com recortes de jornal falando de mulheres que trabalhavam, que tinham suas próprias ideias. Um dia, o coronel me pegou lendo um livro sobre administração de fazendas. O que é isso, mulher? Ele perguntou, arrancando o livro das minhas mãos. Achei que ia levar um grito, talvez até um tapa. Mas em vez disso, ele folheou o livro, me olhou com uma cara estranha e disse: Se quer aprender sobre isso, por que não me pergunta? Sei muito mais que qualquer livro. Foi surpreendente. Em vez de me proibir, o coronel começou a me ensinar sobre os negócios da fazenda. Claro, do jeito dele, sempre achando que sabia tudo, sempre me corrigindo. Mas era uma oportunidade, e eu não ia desperdiçar. À noite, depois que ele me explicava algo, eu pegava meus livros escondidos e estudava mais, para no dia seguinte surpreender ele com alguma ideia ou sugestão. Com o tempo, o coronel começou a depender cada vez mais de mim para os negócios da fazenda. Não que ele admitisse isso abertamente, mas eu sabia. E mais importante, eu sabia que era capaz. Foi assim que, aos poucos, fui ganhando mais voz, mais respeito. Não era a vida que eu tinha sonhado quando menina, mas eu estava transformando aquilo que me foi imposto em algo que eu podia chamar de meu. E as crianças? Elas cresciam vendo uma mãe que não baixava a cabeça, que tinha opinião, que lutava por aquilo que acreditava. João me dizia:
Mãe, quando crescer quero ser inteligente igual a senhora. Isso valia mais que qualquer elogio do coronel. Os anos iam passando, e eu já não era mais a mesma Roseli que entrou chorando naquela igreja. Era uma mulher que começava a descobrir sua própria força. E aqui está você de novo, meu bem. Como é bom ter alguém para ouvir as histórias de uma velha. Vamos continuar de onde paramos. Os anos foram passando, os meninos crescendo, e eu ficando cada vez mais envolvida nos negócios da fazenda. João já estava com 12 anos, estudando num colégio interno na capital, como o pai queria. Todo fim de mês íamos visitá-lo, eu e o coronel. Meu coração apertava de saudade, mas sabia que era o melhor para ele. A Maria, com 10 anos, continuava estudando comigo em casa. E Pedro, com 8, era um menino levado, mas de bom coração. Nessa época, já era eu quem administrava quase tudo na fazenda. Claro que o coronel ainda dava a palavra final nos negócios maiores, mas o dia a dia, as contas, o contato com os compradores, isso tudo era comigo. Os empregados já me respeitavam tanto quanto ao patrão. Alguns até preferiam tratar comigo porque eu não gritava nem humilhava ninguém como o coronel fazia. Mas nem tudo eram flores, viu? O coronel continuava sendo um homem difícil, autoritário. Às vezes, quando contrariado, virava uma fera. Uma noite, depois do jantar, ele anunciou que tinha acertado o casamento da Maria com o filho de um fazendeiro amigo dele. Minha filha tinha só 10 anos. Antônio, eu disse, usando o nome dele, coisa que raramente fazia. Maria é só uma criança. E além do mais, os tempos são outros. Ela vai estudar, como o João. O coronel bateu na mesa, fazendo os pratos pularem. Não me contrarie, mulher. Já está decidido. Quando ela completar 15 anos, vai casar com o Teodoro. E pronto. Não respondi na hora. Sabia que confronto direto não ia levar a nada. Mas naquela noite, olhando minha filha dormir, jurei que ela não teria o mesmo destino que eu tive. Ela não seria forçada a casar com ninguém. Comecei então uma luta silenciosa. Mandei cartas para Teresa, a esposa do irmão do coronel, pedindo ajuda para conseguir uma vaga para Maria, numa escola de freiras em São Paulo. Teresa respondeu que conseguiria, mas que eu precisaria convencer o coronel. Como fazer isso? Pensei e tive uma ideia. O coronel era orgulhoso demais. Gostava de mostrar para os outros fazendeiros que tinha mais, que era melhor. Então comecei a plantar a semente na cabeça dele. Sabe o compadre Jurandir? A filha dele está estudando num colégio de freiras em Ribeirão Preto. Dizem que quando voltar, vai ser a moça mais refinada da região. Ou então, ouvi dizer que o Barão do Café, lá de São Paulo, mandou as 3 filhas estudarem na Europa. Voltaram falando francês, tocando piano. Aos poucos o coronel foi mordendo a isca. Um dia ele mesmo disse, "Tava pensando, talvez a Maria pudesse estudar num colégio de freiras, como a filha do Jurandir." Segurei a vontade de sorrir. "É uma boa ideia", respondi calmamente. Teresa me falou de um colégio muito bom, em São Paulo, e assim consegui o que queria. Alguns meses depois, Maria foi estudar em São Paulo, ficando sob os cuidados de Teresa e Sebastião nos finais de semana. O noivado arranjado com o filho do fazendeiro foi discretamente esquecido. Foi uma vitória pequena. Mais importante, minha filha teria chances que eu não tive. Mas nem tudo corria bem. O coronel estava ficando mais velho, mais ranzinza. Tinha dias que reclamava de dores no peito. Ficava sem ar. O médico falou que era do coração, que ele precisava maneirar na bebida, na comida gordurosa, nos cigarros. Mas quem disse que ele ouvia? Uma noite estávamos sentados na varanda depois do jantar, quando o coronel começou a passar mal. Ficou branco feito papel, agarrou o peito e caiu da cadeira. Gritei chamando os empregados. Mandei um deles buscar o médico na cidade urgente. Levamos o coronel para o quarto, tiramos as botas e o paletó. Ele respirava com dificuldade, o rosto contorcido de dor. Fiz compressa fria na testa dele, dei chá de erva cidreira, tudo o que sabia para acalmar o coração. Passei a noite inteira ao lado da cama, rezando. O médico chegou na madrugada e confirmou. Tinha sido um ataque do coração. Não foi grave o suficiente para levar ele, mas foi um aviso sério. O doutor passou remédios
e recomendou repouso absoluto por pelo menos um mês. Impossível! O coronel gritou da cama. Tenho negócios para resolver. Não posso ficar aqui deitado feito um inválido. O médico foi firme. Se o senhor não descansar, o próximo ataque pode ser o último. Quando o doutor foi embora, o coronel me chamou perto da cama. Roselle! Ele disse com uma voz mais fraca do que eu jamais tinha ouvido. Você vai ter que cuidar de tudo enquanto eu estiver aqui. Não era um pedido, era uma ordem. Mas também era uma admissão. Ele precisava de mim. Pela primeira vez na vida, o poderoso coronel Antônio estava dependendo completamente de mim. Pode deixar, respondi. Vou cuidar de tudo. E foi o que fiz. Durante aquele mês, assumi o controle total da fazenda. Levantava cedo, verificava o trabalho na roça, negociava com os compradores, pagava os empregados. À noite sentava ao lado da cama do coronel e relatava tudo o que tinha acontecido no dia. No começo ele tentava dar ordem, dizer como eu devia fazer as coisas, mas aos poucos foi percebendo que eu sabia o que estava fazendo. Muitas vezes, até melhor que ele. Um dia recebemos uma proposta para vender uma parte das terras. Era um bom dinheiro, mas eu sabia que aquela área em particular tinha uma nascente que abastecia quase toda a fazenda. Vender seria um erro. Quando contei para o coronel sobre a oferta, ele ficou animado. Aceita! É muito dinheiro! Não vou aceitar! Falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza. Aquelas terras têm a nascente principal. Se vendermos, ficaremos dependentes do vizinho para ter água. O coronel ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para me contrariar? A fazenda é minha! A fazenda é nossa! Respondi calmamente. Sou sua esposa há mais de 12 anos. Trabalhei tanto quanto você para fazer isso aqui prosperar. E estou dizendo que vender aquelas terras seria um erro que nos custaria caro no futuro. Achei que ele ia ter outro ataque do coração ali mesmo, de tanta raiva. Mas em vez disso, depois de um silêncio que pareceu eterno, ele simplesmente disse, faça como quiser então. Aquela foi a primeira vez que o coronel cedeu completamente numa decisão importante. Foi quando percebi que a balança de poder entre nós tinha mudado. Com o tempo, o coronel foi melhorando, mas nunca voltou a ser o homem forte e autoritário que era antes. Precisava descansar mais, se irritava com facilidade, tinha que tomar remédios. Cada vez mais, as decisões importantes da fazenda ficavam nas minhas mãos. João voltou do colégio interno para as férias e ficou surpreso ao ver como as coisas tinham mudado. Mãe, agora é a senhora quem manda aqui? Ele me perguntou um dia, enquanto me acompanhava na vistoria das plantações. Não é questão de mandar, filho, respondi. É questão de cuidar do que é nosso. Seu pai não está bem de saúde, então preciso assumir mais responsabilidades. João tinha 14 anos na época. Já era quase um homem. Vi nos olhos dele um novo respeito por mim. Quando crescer, quero ser como a senhora, mãe. Forte, mas justo. Aquilo encheu meu coração de alegria. Meu filho estava crescendo com valores diferentes daqueles do pai. Ele via em mim não apenas a mãe amorosa, mas uma mulher capaz, forte, que merecia respeito. Pedro, que tinha ficado em casa estudando comigo, o coronel já nem discutia mais sobre isso, também observava tudo. Era um menino quieto, observador. Um dia ele me disse, mãe, a senhora é mais forte que o pai, sabia? Não diga isso, filho, respondi. Seu pai e eu somos diferentes, só isso. Cada um tem sua força. Mas no fundo, eu sabia que meu pequeno Pedro tinha razão. O coronel tinha o tipo de força que vinha da autoridade, do medo que impunha aos outros. A minha força era diferente, vinha da perseverança, da capacidade de enfrentar dificuldades sem desistir, de pensar no bem de todos e não só em mim mesma. Quando Maria voltou de São Paulo para as férias, trouxe consigo novos ares. Estava mais alta, mais bonita, falava com desenvoltura sobre livros, arte, até política. O coronel ficou impressionado, e eu, orgulhosa demais. Mãe, ela me disse numa tarde em que estávamos sozinhas no jardim. A tia Teresa me contou como a senhora lutou para me mandar estudar. Obrigada. Não quero acabar num casamento arranjado como... Ela parou, percebendo o que ia dizer. Como eu, completei, sorrindo sem mágoa. Não se preocupe, filha.
Os tempos são outros, e você vai poder escolher seu próprio caminho. Naquele momento, olhando minha filha tão bonita e inteligente, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena. Eu não pude escolher meu destino, mas estava garantindo que meus filhos escolheriam os deles. À medida que o coronel foi se enfraquecendo, fui ganhando mais espaço e respeito, não só dentro de casa, mas também na comunidade. Os outros fazendeiros que antes só falavam com o coronel, agora vinham me consultar sobre negócios, sobre o preço das safras, sobre o melhor momento para vender o gado. Eu não era mais a menina assustada que foi forçada a casar. Era Dona Roseli, respeitada e admirada por todos. Então, meu bem, como você está gostando da minha história? Ah, mas ainda tem muito para contar. A vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, de surpresas quando a gente menos espera. Os anos foram passando, as crianças crescendo. João já estava com 17 anos, terminando os estudos e se preparando para ir para a faculdade em São Paulo. Queria estudar agronomia para voltar e ajudar na fazenda com conhecimentos modernos. Maria, com 15, floresceu numa moça linda e inteligente, sempre com um livro debaixo do braço. E Pedro, com 13, já mostrava jeito para negócios, me acompanhava nas feiras de gado e prestava atenção em tudo. O coronel Antônio nunca mais foi o mesmo depois daquele ataque do coração. Apesar de ter melhorado o suficiente para se levantar e andar pela fazenda, ele tinha perdido o vigor, a energia que o fazia temido por todos. Passou a viver mais quieto, sentado na varanda observando as terras que um dia foram seu império. Às vezes, quando olhava para ele assim, eu sentia uma mistura de pena e alívio. Foi nessa época que enfrentamos a pior seca em décadas. Durante meses, não caiu uma gota de água do céu. As plantações murcharam, o gado começou a emagrecer, a nascente que eu tinha me recusado a vender foi secando até virar apenas um fiozinho de água. Os outros fazendeiros começaram a vender o gado a preço de banana, desesperados. Alguns até abandonaram suas terras e foram tentar a vida na cidade. O coronel, vendo tudo isso, caiu num estado de desânimo profundo. Vamos perder tudo, Roseli, ele me disse uma noite, a voz derrotada. Talvez seja melhor vender a fazenda enquanto ainda vale alguma coisa. Mas eu não estava disposta a desistir tão fácil. Não vamos vender nada, respondi. Essa terra é o futuro dos nossos filhos. Reuni todos os trabalhadores e expliquei a situação. Muitos estavam com medo, pensando em procurar emprego em outro lugar. Eu entendo o medo de vocês, falei. Mas quem ficar, garanto que não vai passar fome. Vamos enfrentar isso juntos. Comecei então a pensar em soluções. Li nos livros que o João tinha trazido da escola sobre técnicas de conservação de água. Mandei cavar poços artesianos em pontos estratégicos da fazenda. Comprei sementes de plantas mais resistentes à seca. Vendi parte do gado, mas mantive os melhores reprodutores para reconstruir o rebanho quando a chuva voltasse. O coronel observava tudo com desconfiança. Isso não vai dar certo, mulher. Você está jogando dinheiro fora. Mas eu seguia em frente, determinada. Até fui ao banco na cidade pedir empréstimo, usando como garantia as joias que o coronel tinha me dado ao longo dos anos. O gerente, que antes só falava com o coronel, ficou surpreso ao me ver ali, sozinha, negociando como um homem. Dona Roseli, a senhora tem certeza? Talvez seja melhor esperar seu marido melhorar. Meu marido confia nas minhas decisões. Respondi com uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Se o senhor não pode me ajudar, vou procurar outro banco. Acabei conseguindo o empréstimo e usei o dinheiro para implementar um sistema de irrigação que aproveitava melhor a pouca água que tínhamos. Foi um período difícil, de muito trabalho e preocupação. Acordava antes do sol nascer e só ia dormir quando não aguentava mais ficar de pé. Tinha noites que chorava escondida, com medo de ter feito a escolha errada, de acabar levando todo mundo à ruína. Mas de manhã levantava, lavava o rosto e seguia em frente. Os trabalhadores, vendo meu esforço, começaram a se dedicar ainda mais. Muitos que tinham pensado em ir embora, decidiram ficar. Se Dona Roseli não desiste, nós também não, diziam. João voltou da escola para as férias e ficou impressionado com tudo que eu tinha feito.
Imediatamente arregaçou as mangas e começou a ajudar, trazendo ideias novas que tinha aprendido nos livros. Juntos, conseguimos fazer a fazenda sobreviver nos meses mais críticos. Quando as primeiras nuvens finalmente apareceram no céu, depois de quase um ano de seca, não contive as lágrimas. A chuva voltou, primeiro fraca, depois em temporais que encheram novamente os córregos e fizeram a terra seca voltar a ter vida. E sabe o que aconteceu? Nossa fazenda foi a única da região que não só sobreviveu, como estava pronta para se recuperar rapidamente. Enquanto os outros fazendeiros tinham vendido quase todo o gado e abandonado muitas terras, nós mantivemos o suficiente para recomeçar com força. Em menos de 2 anos, estávamos produzindo mais que antes da seca. Foi nessa época que percebi uma mudança no olhar do coronel. Um dia ele me chamou no escritório, aquela sala que antes era território exclusivo dele e que agora era praticamente meu. Roseli, ele disse com uma voz que já não tinha mais aquela autoridade de antes. Você salvou nossa fazenda. Fez o que eu não teria conseguido fazer. Fiquei sem palavras. Em mais de 15 anos de casamento, era a primeira vez que ele admitia abertamente que eu tinha feito algo melhor que ele. Não fiz sozinha, respondi. Foi trabalho de todos nós. Ele sorriu de leve, um sorriso triste. Não, foi você. Eu teria vendido tudo no primeiro mês de seca. Você teve coragem de enfrentar o que eu não enfrentei. Naquele momento, senti uma coisa estranha. Uma mistura de orgulho pelo reconhecimento, mas também uma espécie de pena daquele homem que um dia foi tão poderoso e agora parecia tão pequeno. Antônio, falei usando o nome dele, algo que raramente fazia. O que importa é que a fazenda está salva e é nossa. Nossa família vai continuar aqui por muitas gerações. Ele assentiu e não disse mais nada. Mas depois daquele dia, nunca mais questionou minhas decisões. A notícia de como nossa fazenda tinha sobrevivido à grande seca se espalhou pela região. Logo começaram a aparecer fazendeiros de longe, querendo conhecer nossas técnicas de irrigação, nosso sistema de manejo do gado. Alguns ficavam claramente desconfortáveis por ter que ouvir explicações de uma mulher, mas engoliam o orgulho porque precisavam da informação. Foi nessa época também que enfrentei outro tipo de desafio. Com a morte de muitos fazendeiros durante a seca, ou a mudança deles para as cidades, surgiram oportunidades de compra de terras vizinhas. Um coronel de outra região, homem conhecido pela ganância e crueldade, começou a comprar essas propriedades a preço baixo, muitas vezes usando métodos questionáveis para forçar os donos a vender. Coronel Bento era seu nome, e logo ele pôs os olhos na nossa fazenda. Primeiro mandou um capataz com uma oferta baixa, que recusei na hora. Depois ele mesmo veio, todo pomposo, achando que ia me impressionar com seu terno caro e seu chapéu de aba larga. Dona Roseli, ele falou com um sorriso falso, seu marido está doente. A senhora é uma mulher sozinha com 3 filhos para criar. Por que não vende essa fazenda para mim? Ofereço um bom preço. A senhora poderia se mudar para a cidade, viver com conforto. Olhei bem nos olhos dele e respondi. Coronel Bento, agradeço a preocupação, mas estamos muito bem aqui. Nossa fazenda não está à venda, nem agora nem nunca. Ele não gostou da resposta. O sorriso sumiu, dando lugar a uma expressão dura. A senhora deveria pensar melhor. Os tempos andam difíceis, e uma mulher sozinha gerindo uma propriedade desse tamanho. Podem acontecer acidentes, sabe como é? Era uma ameaça clara. Senti um frio na espinha, mas não demonstrei medo. Agradeço o conselho, coronel. Agora, se me dá licença, tenho muito trabalho a fazer. Quando ele foi embora, chamei o capataz e os peões mais confiáveis. Expliquei a situação e pedi que redobrassem a vigilância. À noite, contei ao coronel Antônio sobre a visita. Mesmo debilitado, ele ficou furioso. Aquele abutre! Está achando que pode se aproveitar porque estou doente. Vou mostrar a ele. Calma, Antônio, falei segurando sua mão. Não precisa se preocupar. Sei lidar com homens como ele. E sabia mesmo. Na semana seguinte fui à cidade e conversei com o juiz, o delegado, o padre, todos homens que respeitavam o coronel Antônio e ao longo dos anos tinham aprendido a me respeitar também. Expliquei a situação
Mencionei as ameaças veladas. O juiz garantiu que qualquer tentativa de Coronel Bento contra nossa propriedade seria barrada na justiça. O delegado prometeu ficar de olho. Quando o Coronel Bento começou a intimidar nossos trabalhadores nas estradas, mandando capangas seguir eles, espalhei a notícia na cidade inteira. Logo ele era visto como um forasteiro querendo se aproveitar de uma família respeitada da região. A opinião pública se voltou contra ele. Alguns meses depois, ele desistiu e vendeu as terras que tinha comprado para um fazendeiro mais conciliador. Foi mais uma batalha que ganhei, não com força bruta, mas com inteligência e usando as alianças que tinha construído ao longo dos anos. João, que tinha testemunhado tudo isso, me disse uma noite: "Mãe, a senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço." Sorri e respondi: "Não é coragem, filho, é necessidade. Quando a gente tem filhos para proteger e um futuro para garantir, a gente encontra forças que nem sabia que tinha." E assim foram passando os anos. O Coronel Antônio, cada vez mais debilitado, acabou se conformando com o papel de observador. Eu conduzia a fazenda, tomava as decisões e de vez em quando pedia sua opinião, mais por respeito que por necessidade. A menina assustada de 15 anos que foi forçada a casar havia se transformado numa mulher forte, respeitada por todos. E por mais estranho que pareça, eu até senti uma espécie de gratidão pelo caminho que a vida me levou. Não que eu aprovasse o casamento forçado, nunca permitiria que fizessem o mesmo com minha filha, mas reconhecia que aquelas dificuldades tinham me feito descobrir uma força interior que talvez nunca tivesse conhecido em outras circunstâncias. Olha só, você ainda está aqui comigo. Isso me deixa feliz, sabia? Uma velha como eu tem tanta história para contar e nem sempre encontra quem tenha paciência para ouvir. Vamos continuar então. Os anos foram passando e a vida na fazenda seguia seu curso. João se formou em agronomia e voltou para casa, cheio de ideias novas para modernizar a produção. Maria terminou os estudos em São Paulo e, para minha surpresa e do coronel, anunciou que queria ser professora. Pedro, que já estava com 16 anos, demonstrava cada vez mais interesse pelos negócios e me acompanhava em tudo. O Coronel Antônio continuava se deteriorando aos poucos. Teve mais 2 ataques do coração menores e cada um deles tirava um pouco mais daquela força que um dia o fez tão temido. Agora passava a maior parte do tempo na varanda, sentado numa cadeira de balanço, olhando o horizonte com olhos que pareciam ver um passado distante. Lembro de um dia em particular. Era entardecer. Eu tinha acabado de voltar da cidade depois de fechar um negócio importante com um comprador de café. Encontrei o coronel na varanda, como sempre, mas ele parecia diferente, mais quieto, mais pensativo. "Roseli", ele me chamou quando me viu. "Vem sentar aqui um pouco comigo." Sentei ao lado dele, ambos olhando o sol se pondo atrás das montanhas. "Sabe", ele disse depois de um longo silêncio, "eu não fui um bom homem, nem um bom marido para você." Fiquei surpresa. Em todos aqueles anos o coronel nunca tinha feito nada parecido com um pedido de desculpas ou um reconhecimento dos seus erros. "Antônio!" "Não, deixa eu falar." Ele me interrompeu. "Já não tenho muito tempo. E preciso dizer isso. Te forcei a casar comigo quando você era praticamente uma criança. Te tratei como uma propriedade, não como uma pessoa. Demorei tempo demais para enxergar a mulher extraordinária que você é." Meus olhos encheram de lágrimas. Não sabia o que dizer. "Eu só queria que você soubesse", ele continuou, "que estou orgulhoso do que você fez com essa fazenda, com nossos filhos. Fez muito melhor do que eu teria feito." Peguei a mão dele já enrugada e fraca, tão diferente daquelas mãos fortes que um dia me davam medo. "Antônio, o passado é passado. Olha o que construímos juntos, uma fazenda próspera, filhos maravilhosos. No final deu tudo certo." Ele me olhou com lágrimas nos olhos. "Você sempre foi melhor que eu, Roseli. Sempre." Aquela conversa ficou gravada na minha memória. Foi a primeira e única vez que vi o Coronel Antônio vulnerável, realmente humano. E por mais que tivesse sofrido nas mãos dele, naquele momento senti compaixão pelo homem envelhecido e arrependido. 3 meses depois, o coronel teve outro ataque, o mais forte de todos. O médico veio,
mas desta vez balançou a cabeça tristemente. Não há muito o que fazer, Dona Roseli. É questão de tempo. Reuni os filhos e expliquei a situação. João, já um homem de 22 anos, assumiu a postura de chefe da família. Maria chorou silenciosamente. Pedro, ainda adolescente, tentava parecer forte, mas eu via o medo em seus olhos. Por uma semana inteira, nos revezamos à cabeceira do coronel. Ele oscilava entre momentos de lucidez e delírios. Numa das vezes que estava consciente, pediu para ficar a sós comigo. Roseli, ele disse com voz fraca, quero que me prometa uma coisa. Qualquer coisa, Antônio. Prometa que vai continuar cuidando da fazenda como tem feito. Que não vai deixar ninguém tirar isso de você. Nem mesmo meus irmãos se tentarem. Prometo, Antônio. Ele segurou minha mão com a pouca força que ainda tinha. E diga aos meninos, diga que estou orgulhoso deles e que devem sempre ouvir a mãe que têm. Você é mais sábia do que eu jamais fui. Na manhã seguinte, o coronel Antônio faleceu em seu sono. Tinha 63 anos e, apesar de tudo, deixava um legado importante na região. O velório foi um dos maiores que a cidade já tinha visto. Fazendeiros, políticos, trabalhadores, todos vieram prestar sua última homenagem. Eu me mantive forte durante toda a cerimônia. Não por falta de sentimentos, mas porque sabia que agora, mais do que nunca, precisava demonstrar firmeza. Era a matriarca da família, e todos os olhares estavam sobre mim, esperando para ver o que faria uma viúva relativamente jovem. Eu tinha 47 anos, com uma das maiores fazendas da região. Não demorou muito para os abutres começarem a aparecer. Primeiro foram os irmãos do coronel, que moravam longe, mas chegaram logo depois do funeral. Sebastião, o mais velho, foi direto ao assunto. Roseli, estive pensando, agora que Antônio se foi, deve ser muito difícil para você administrar tudo sozinha. Talvez fosse melhor vender a fazenda e dividir os lucros entre a família. Olhei bem nos olhos dele e respondi, Sebastião, agradeço a preocupação, mas esta fazenda pertence a mim e aos meus filhos agora. E como você bem sabe, venho administrando tudo praticamente sozinha nos últimos anos. Não tenho intenção de vender. Ele não esperava essa resposta tão direta. Mas, Roseli, você é uma mulher sozinha agora. Não vai ser fácil. Não estou sozinha, interrompi. Tenho meus filhos, que conhecem cada palmo desta terra. João é agrônomo formado. Pedro já entende de negócios melhor que muito homem por aí. E eu, bem, acho que já provei do que sou capaz. Sebastião saiu contrariado, mas sem argumentos. Teresa, sua esposa, ficou para trás e me abraçou. Você está certíssima, Roseli. Esta fazenda é sua por direito e por merecimento. Depois vieram os credores querendo cobrar dívidas antigas que o coronel tinha feito sem me consultar. Alguns eram legítimos, outros eram claramente tentativas de se aproveitar da situação. Com a ajuda de João, revisamos cada documento, pagamos o que era justo e contestamos o resto. Um dia recebi a visita do gerente do banco, o mesmo que anos antes tinha hesitado em me conceder empréstimo. Ele veio com uma proposta. Dona Roseli, o banco estaria interessado em comprar parte das suas terras. Seria um bom negócio para pôr a senhora? Garantiria um futuro tranquilo? Sorri educadamente e respondi. Senhor Mendonça, agradeço a oferta. Mas esta fazenda não está à venda, nem em partes, nem inteira. É o futuro dos meus filhos e dos filhos deles. Ele insistiu um pouco mais, mas mantive minha posição. O mais difícil foi lidar com alguns fazendeiros vizinhos, que começaram a criar problemas. Desviavam água dos córregos que passavam por nossas terras, deixavam o gado deles invadir nossas plantações. Achavam que, sem o coronel, podiam fazer o que quisessem. Num domingo após a missa, reuni todos eles na praça da cidade e falei bem alto para que todos ouvissem. Senhores, parece que alguns de vocês pensam que podem se aproveitar, porque agora sou uma viúva. Deixe-me esclarecer uma coisa. Qualquer dano às minhas terras ou aos meus negócios será tratado da mesma forma que o coronel Antônio trataria, com a diferença de que eu não perco a cabeça tão facilmente, mas tenho boa memória e muitas amizades na capital. O recado foi dado.
Aos poucos, as tentativas de me prejudicar foram diminuindo. Os homens da região começaram a perceber que eu não era apenas a viúva do coronel, mas sim Dona Roseli, uma força a ser respeitada por direito próprio. Nessa época, Maria voltou definitivamente para casa. Tinha se formado professora e conseguiu um emprego na escola da cidade. Era um orgulho ver minha filha educando as crianças da região. Muitas delas filhas dos nossos próprios trabalhadores. João se casou com Helena, filha de um fazendeiro vizinho. Foi um casamento por amor, não arranjado como o meu tinha sido. A festa foi na fazenda, e eu fiz questão que fosse a mais bonita que a região já tinha visto. Helena era uma moça educada e gentil, mas também forte e decidida. Logo se tornou como uma filha para mim. Meus queridos, sei que já falei muito, mas esta história que estou compartilhando é tão importante para mim. Se você está gostando e quer saber como tudo terminou, por favor, se inscreva no canal. Isso me incentiva a continuar dividindo minhas memórias com vocês. A vida me ensinou tanto, e só quero passar um pouquinho dessa sabedoria adiante, sabe? A fazenda continuava prosperando sob minha administração. João trouxe técnicas modernas de plantio, começamos a exportar café diretamente para São Paulo, sem intermediários. Pedro, que já estava com quase 18 anos, tinha um talento natural para negócios e começou a expandir nossa atuação para outras áreas. Foi nessa época que tive a maior alegria da minha vida madura. Meu primeiro neto. Helena deu à luz um menino forte e saudável, que recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao avô. Quando peguei aquela criança nos braços pela primeira vez, senti que minha vida tinha completado um círculo. Olha só, pequenino, sussurrei para o bebê. Sua avó já foi uma menina assustada que não sabia o que a vida reservava. Agora estou aqui, vendo você nascer, sabendo que crescerá livre para escolher seu próprio caminho. A notícia de que a fazenda da Dona Roseli, como as pessoas começaram a chamar, continuava prosperando mesmo após a morte do coronel, se espalhou pela região. Outros fazendeiros vinham me pedir conselhos, coisa impensável, alguns anos antes. Algumas viúvas de fazendeiros também me procuravam, querendo saber como consegui manter tudo funcionando. O segredo, eu dizia a elas, é nunca deixar que te convençam de que você não é capaz só por ser mulher, e aprender tudo o que puder, enquanto puder. Com o passar dos anos, transformei a casa grande da fazenda, tornando-a menos sombria e mais acolhedora. Abri janelas que o coronel mantinha fechadas, plantei flores por todo o jardim, fiz da varanda um lugar onde os trabalhadores podiam vir conversar comigo diretamente, sem intermediários. Maria também se casou, com um professor que veio da capital para trabalhar na escola da cidade. Um homem bom, educado, que a respeitava e apoiava em tudo. Pedro, meu caçula, decidiu estudar direito em São Paulo, para voltar e ajudar a proteger legalmente nossas terras e negócios. Aos poucos, fui me tornando uma espécie de figura matriarcal, não apenas para minha família, mas para todas na região. As pessoas me procuravam para resolver disputas, dar conselhos, até mesmo abençoar recém-nascidos. Eu, que um dia fui forçada a me casar, que não tive voz nem escolha no início da vida adulta, agora era ouvida e respeitada por todos. A menina assustada de 15 anos tinha se transformado numa mulher forte, independente e sábia. Mas ainda faltava um capítulo importante nessa história. Uma prova final de que eu realmente tinha conseguido mudar, não apenas a minha vida, mas o destino de toda a minha família. E aqui estamos nós, na parte final da minha história. Obrigada por ter ficado comigo até agora, meu bem. Não é todo dia que encontro alguém disposto a ouvir as lembranças de uma senhora de 82 anos. Onde foi que parei? Ah, sim, eu falava de como me tornei uma espécie de matriarca da região. Os anos foram passando e minha família continuou crescendo e prosperando. João e Helena tiveram mais 2 filhos depois do pequeno Antônio. Uma menina que chamaram de Rosa, em minha homenagem, e outro menino, Lucas. Maria e o marido, professor Augusto, tiveram uma filha, Clara, que desde pequena mostrava a mesma inteligência e determinação da mãe. Pedro se formou em direito e voltou para a fazenda, mas não ficou por muito tempo. O mundo lá fora o chamava.
Acabou se mudando para São Paulo, onde abriu um escritório de advocacia bem-sucedido, mas sempre voltava para nos visitar nas festas e feriados. A fazenda continuava sendo o coração de tudo. Com as técnicas modernas que João implementou e a administração cuidadosa que aprendi ao longo dos anos, nos tornamos uma referência na região. Começamos a diversificar. Além do café e do gado, passamos a plantar outros produtos. Construímos um pequeno laticínio. Até uma pousada abrimos para receber visitantes da cidade que queriam conhecer a vida no campo. Mas o que mais me orgulhava não eram os negócios ou a prosperidade material. Era ver como as coisas tinham mudado para as mulheres na nossa fazenda. As filhas dos trabalhadores agora iam todas à escola, muitas delas estudando na classe da minha filha Maria. Eu fazia questão de oferecer trabalho para mulheres viúvas ou sozinhas que antes teriam que se humilhar, pedindo caridade. Lembro de uma moça, Conceição, que chegou na fazenda com um bebê nos braços, fugindo de um marido violento. Naquele tempo, isso era coisa que ninguém queria se meter. Briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher, diziam. Mas eu não pensava assim. Dei abrigo a ela. Trabalho na casa grande. E quando o marido apareceu gritando e ameaçando, encontrou não só os peões da fazenda prontos para defender ela, mas eu mesma na varanda, com a espingarda que tinha sido do coronel. Na minha fazenda, falei bem alto para todos ouvirem. Mulher não apanha. Se quiser falar com sua esposa, vai ser com respeito, e só se ela quiser. O homem foi embora de rabo entre as pernas, e a notícia correu à região. Logo a fazenda da Dona Roseli ficou conhecida como um lugar onde mulheres em dificuldade podiam encontrar abrigo e dignidade. Com o passar dos anos, comecei a pensar no legado que deixaria. Não queria que as coisas mudassem apenas na minha geração. Queria que meus netos, bisnetos e todas as gerações futuras da família entendessem os valores pelos quais tinha lutado. Foi então que tive a ideia de criar uma fundação. Com a ajuda de Pedro, meu filho advogado, estabelecemos a Fundação Coronel Antônio e Dona Roseli, dedicada a ajudar famílias carentes da região e, principalmente, a garantir que meninas tivessem acesso à educação. Irônico usar o nome do coronel, talvez, mas senti que era uma forma de transformar aquele nome que um dia me causou tanto medo em algo positivo. A fundação começou pequena, financiando bolsas de estudo para meninas da região, que queriam continuar os estudos depois do primário. Com o tempo, construímos uma biblioteca na cidade, um pequeno hospital e até uma escola técnica onde os jovens podiam aprender ofícios diversos. Quando completei 70 anos, decidi que era hora de passar o bastão. João já administrava a maior parte dos negócios da fazenda mesmo, e estava fazendo um excelente trabalho. Mudei-me para uma casa menor, mas ainda dentro das terras da fazenda, perto do rio que sempre amei. De lá podia ver as plantações, o movimento dos trabalhadores, a vida continuando seu curso. Não me afastei completamente, claro. Ainda era consultada sobre decisões importantes, ainda recebia a visita de pessoas que buscavam conselhos, mas agora tinha mais tempo para mim mesma, para ler os livros que sempre quis, para passar horas com meus netos e, mais tarde, bisnetos, contando histórias do passado. Um dia, quando estava com 75 anos, recebi uma visita inesperada. Era uma senhora elegante de uns 60 anos que se apresentou como Iracema. O nome não me dizia nada de início, até que ela explicou. Dona Roseli, a senhora não me conhece, mas eu a conheço desde menina. Meu pai trabalhava na sua fazenda e eu estudei com a bolsa da sua fundação. Hoje sou professora universitária em São Paulo. Vim agradecer pessoalmente, porque sei que sem sua ajuda, minha vida teria sido muito diferente. Fiquei emocionada, claro, mas o que mais me surpreendeu foi quando ela tirou da bolsa um álbum de recorte. Tinha guardado notícias de jornal sobre mim, sobre a fazenda, sobre a fundação, ao longo de décadas. Para ela eu tinha sido uma espécie de inspiração distante. Um exemplo de que uma mulher podia, sim, ocupar espaços tradicionalmente masculinos e fazer a diferença. A senhora não imagina quantas mulheres admira seu exemplo, ela me disse.
Até escrevi um livro sobre mulheres pioneiras do interior. E a senhora tem um capítulo inteiro. Foi só então que percebi o alcance do que tinha feito. Não era apenas sobre minha família, sobre nossa fazenda. Era sobre mostrar que os tempos podiam mudar, que tradições injustas podiam ser questionadas, que o destino não estava escrito em pedra. Nos últimos anos tenho visto ainda mais mudanças. Minhas netas e bisnetas cresceram em um mundo muito diferente daquele em que fui criada. Estudam, escolhem suas profissões, casam por amor ou decidem não casar. Têm liberdades que eu só pude sonhar quando tinha a idade delas. Às vezes, quando estou sentada na varanda da minha casa, olhando para os campos que conheço tão bem, penso naquela menina de 15 anos que fui um dia. Assustada, sem escolhas, forçada a um casamento que não queria. Se pudesse voltar no tempo e falar com ela, diria que a vida dá muitas voltas, que o destino pode ser duro, mas que sempre há espaço para a coragem mudar as coisas. Não me arrependo do caminho que percorri. Não foi fácil, mas me trouxe até aqui. Fiz as pazes com o passado há muito tempo. Até com a memória do Coronel Antônio fiz as pazes. Ele era produto do seu tempo, criado para ser o homem que foi. No final mostrou que podia mudar, mesmo que um pouco. Quando olho para toda a minha família reunida, filhos, noras, genros, netos, bisnetos, sinto um orgulho que quase não cabe no peito. Construí algo que vai além de mim, que vai continuar quando eu não estiver mais aqui. Não apenas uma fazenda próspera, mas uma tradição de respeito, de igualdade, de coragem. No meu aniversário de 80 anos, a cidade inteira fez uma festa em minha homenagem. O prefeito até deu meu nome a uma praça. Imagine só, a Praça Dona Roseli, com uma placa e tudo. Foi um dia emocionante, ver tantas pessoas cujas vidas eu tinha tocado de alguma forma ao longo das décadas. João, já um senhor de cabelos grisalhos, fez um discurso que me fez chorar de emoção. Minha mãe, ele disse, nos ensinou que a verdadeira força não está em impor sua vontade aos outros, mas em levantar-se após cada queda e seguir em frente com dignidade. Agora, aos 82 anos, sinto que minha jornada está quase completa. Tenho dias bons e dias ruins, como qualquer pessoa da minha idade. Mas acordo todas as manhãs grata por mais um dia, por poder ver o sol nascer sobre estas terras que tanto amo, por poder abraçar meus bisnetos, por poder contar minhas histórias como estou contando a você agora. Sabe, meu bem, a vida é assim mesmo, cheia de surpresas, de desafios, de dores e alegrias. Ninguém passa por ela sem cicatrizes. O importante não é evitar os problemas. Isso é impossível. O importante é como reagimos a eles, como nos transformamos através deles. Eu poderia ter me resignado àquele casamento forçado. Poderia ter me tornado uma mulher amarga, uma vítima das circunstâncias. Em vez disso, escolhi lutar. Não de forma escandalosa ou rebelde, mas com determinação quieta, com paciência, com inteligência. Fui ganhando espaço aos poucos, provando meu valor dia após dia. Se há uma lição que gostaria de deixar para as gerações futuras, é esta. Não importa as circunstâncias em que você nasce ou que lhe são impostas. Sempre há espaço para coragem, para crescimento, para mudança. Sempre há uma escolha paia a ser feita, mesmo quando parece que não há escolha nenhuma. Aquela menina de 15 anos, obrigada a casar com um homem que mal conhecia, nunca poderia imaginar a mulher que se tornaria. A vida me deu limões, como se diz, e eu fiz não apenas uma limonada, mas todo um pomar. Quando eu partir, e sei que esse dia não está longe, partirei em paz. Não temo a morte. Vivi intensamente, amei profundamente, lutei bravamente, transformei um destino que me foi imposto em uma vida que escolhi moldar com minhas próprias mãos. Esta é minha história. A história da vovó que foi forçada a casar e encontrou a coragem para enfrentar o destino. Uma história de dor, sim, mas também de superação, de força, de amor. Uma história que, espero, possa inspirar outros a encontrarem sua própria coragem quando a vida lhes apresentar desafios que parecem insuperáveis. E agora, meu bem, acho que já falei demais. Essas lembranças me deixam cansada,
mas com o coração leve. Obrigada por ouvir essa velha senhora até o fim. Cada vez que contamos nossa história, mantemos viva a memória de quem fomos e do que superamos. E isso, para mim, é um dos maiores tesouros que podemos deixar para aqueles que vêm depois de nós.